Eleições 2024 e hoje vou adiantar pra galera, não vou ter nada daquela firula de bem-vindos ao podcast, nada disso, porque a gente vai direto no assunto. Nós estamos chamando os candidatos agora, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos. Chegou a hora de vocês, a gente vai ter um pleito maravilhoso, um pleito difícil nos 290 e tantos municípios. Eu não vou falar o tanto ali porque eu acho que entrou mais uns 3 ou 4 em Santa Catarina. E agora, eu sabia que era 295, mas eu acho que é 297 agora, no total. Então vai ter gente de todos os partidos aqui e hoje eu tenho um enorme prazer, mas um prazerzaço aqui de trazer uma grande amiga que eu conheci em 2020. A gente fez eleição junto. Meu Deus. E a gente correu uma maratona juntos. E Manu Vieira, seja muito bem-vinda. Obrigada. Dizem que pra gente conhecer bem uma pessoa, precisa comer 1 quilo de sal com ela. Eu acho que eu comi 2 contigo. Bem nessa, amiga. A gente ralou, né? Corro uma maratona com essa pessoa. Aí, verdade. olha, como a gente correu, eu tenho a felicidade de estar aqui contigo hoje, né? O grande profissional que tu és. Além da pessoa fantástica, tu e a tua família estão no meu coração. Então é um prazer estar aqui. E tu também está no nosso. Obrigado aí pela disposição de ter vindo de Floripa. Para quem não sabe, Manu Vieira é vereadora, uma das vereadoras mais atuantes em Florianópolis e veio aqui nos prestigiar hoje em Antônio Carlos. Eu conheço bem a Manu, mas para quem não conhece, quem é Manu Vieira? Olha, boa, né? Aquela pergunta, não vou entrar em detalhes filosóficos, mas no pitch, né, que a gente faz aí para se apresentar para as pessoas no que importa. Eu sou manezinha, sou natural de Floripa, 3ª geração, que é uma raridade, meus avós são de lá. Vim da educação pública, me formei nutricionista e quando eu ia para um mestrado lá na academia, encantada com esse mundo do ensino, eu fui chamada pela minha mãe para ajudar num restaurante que ela tinha acabado de comprar e vamos empreender, vamos embora. Fui ser empresária com ela e se tivessem me avisado como era, talvez eu tivesse corrido muito antes. Mas não, fui empreender ainda mais do ramo da alimentação, que é um ramo super desafiador. Então, além dos riscos do negócio, tu ainda tem pessoas decidindo a tua vida, né? As leis que regem teu negócio, sem nunca ter colocado a barriga no balcão. Isso me incomodou profundamente. Fui descobrir um pouco mais sobre política, porque na época eu não sabia o nome de nenhum vereador da minha cidade. Eu acho que é assim com muitos, né? De repente a gente descobre que política importa. Geralmente é quando a gente vai pagar boleto. Então, quando eu fui pagar boleto, eu descobri que eu precisava falar de política. E aí, eu comecei a me envolver com política, eu recebi um convite muito especial e estou aqui hoje, aceitei esse desafio, estou aqui hoje vereadora de Florianópolis com um orgulho gigante de representar a minha cidade. Manu, quantos votos foi? 3.522. Olha só, 3.522 pessoas. Cada um a gente conta no coração. Disseram sim e colocaram uma baita de uma parlamentar em Florianópolis que... Tu fez história em Floripa, eu acho. Eu acho pela tua atuação. E tu falou em empreender, né? Uhum. A gente veio da escola de defesa do empreendedor, né? Do empreendimento. Com certeza. Mas eu acho que tu um dia me contou uma história, vereadora, que foi o seguinte. Quando tu pensou em empreender junto com a tua mãe lá, tu não sabia, mas tu tinha um sócio. Quem era esse sócio aí? Normalmente quando me perguntam como que tu foi se envolver com a política, porque eu acho que principalmente para as mulheres, que somos a maioria do eleitorado, todo mundo fala, 52% do eleitorado, mais 15% das cadeiras eleitas. Por que é isso? Porque não é fácil se envolver com política, o assunto está sempre muito distante de nós. Mulheres, mas não só mulheres, todo aquele que está mais preocupado em viver sua vida, pagar suas contas, do que colocar, às vezes, na mesa da família esse assunto. A não ser que tu tenha um padrinho, um envolvimento a mais, né? Não era o meu caso. Exato. Então, quando eu fui empreender, eu entendi que, poxa, eu fazia todo aquele esforço, me assustava com o valor de imposto que eu pagava, acho que todo mundo que assusta até hoje. E aí, quando tu faz a conta do que volta para ti, ou no mínimo para o teu funcionário, tu entende que não volta, gente. Sabe? Então, eu tinha um sócio pesado, que era o Estado, né? O governo, que todo mês tira um simples, que é um salário de um trabalhador a mais, só que sem colocar aquele braço dentro do restaurante, né? Sem ajudar, né? Sem ajudar. Sem passar um pano no chão, né? E se ele puder, ainda pega aquele sanduíche teu que tu tava comendo, dá uma mordida e põe o prato para tu lavar. Entendeu? Esse é o Estado. E, poxa, o meu funcionário, para quem conhece Floripa, né? Eu tinha um restaurante em Jurerê.
A grande maioria não mora em Jurerê, que é um bairro residencial, caro, né? Então, ele normalmente mora longe. Muitos vinham dos ingleses, que era um bairro um pouco mais distante, mas ainda no norte. Se ele não saísse 11 quebradinho ou 10 e pouco, ele não voltava para casa. Ele não conseguia usar o ônibus, né? Então, ele não conseguia usar um serviço público. Poxa, se ele não tivesse residência perto, ele não conseguiria usar a creche que estava mais próximo do trabalho. Às vezes, ele não tinha nenhum soro para tomar dentro do posto de saúde. Então, eu pensei, aonde está esse imposto que eu pago todo mês? Eu não posso deixar de pagar. Mas, né, eu posso deixar de receber e posso nunca ver a cor do dinheiro público, né, o serviço público sendo utilizado. Então, isso me incomodou. Com quem que eu converso sobre isso? Não sabia. Ninguém, né? Não sabia, porque, poxa, será que alguém, antes de tomar uma decisão de não, vamos colocar aqui no teu cardápio agora que tu tem que colocar em letras garrafais, contém lactose em tudo, tá bom? Não, agora a gente decidiu em outra letra que você tem que colocar aqui o número da vigilância sanitária aqui. Tá bom. Aí agora tu faz uma nova modificação. Sabe quanto custa cada impressão de cardápio? Gente, sério? Eles não sabem. Eles não sabem, porque eles nunca trabalharam com isso. E aí, quando tu quer falar, quando tu quer reclamar, tu não sabe com quem tu fala. Eu vou te dizer, conheço o vereador da sua cidade. Ele faz muito estrago na tua vida e tu nem sabe. Cara, sabe que a Assembleia, não sei te precisar em qual ano, né? Mas ela aprovou uma lei que da gramatura do papel da maquininha. Caramba, cara, que loucura. E teve um ano assim que eu me irritei muito, sabe? Porque teve aquele ano que eu pensei, nossa, esse ano eu vou bombar. Eu e a mãe vamos trabalhar assim que nem umas cavalas, sabe? Vamos pegar a temporada, que Floripa é muito assim, né? Tem a temporada que dá aquele boom. E é uma temporada curta, convenhamos, né? Cada vez mais curta, porque o dinheiro tá curto também para as pessoas, né? Então, antes a galera vinha tirar férias de 20 dias, não acontece mais isso. Uma semaninha no pau brabo. Olha lá. Então, ele vai lá, tu tem ali seus 30, 45 dias para aproveitar muito, né? E, pô, vamos fazer render. Vamos dormir no restaurante se preciso. E, olha, a gente dormiu uns 2 dias lá, tá? Assim, de ter que virar à noite quase. Para dar conta do trabalho. Para dar conta do trabalho, para aproveitar tudo que a gente podia. Aí, o que acontece? Um ser iluminado, ungido, decide que o sistema fiscal do meu restaurante e de todos de Santa Catarina não serve mais. Vamos trocar o sistema fiscal? Aliás, todo mundo tem 30 dias para se adequar. Eu tive que pagar, na época, aí, 12 a 15 mil, que eu não tinha, né? Que, tipo, eu estava ali trabalhando para investir no restaurante. Dá quase o valor da temporada, né? Aí eu trabalhei para um santo, um ungido, decidir que eu tinha que trocar todo o meu sistema fiscal. Por quê? Não, ninguém me explicou. Porque deve ser melhor para algum amigo dele, né? Agora, para mim, não era. Cara, que loucura. Então, velho. Isso me deixou assim tão indignada que nessa hora eu pensei, com quem que eu esgano, sabe? Quem que eu pego pelo pescoço? Teve uma hora que eu pensei que era o contador, então eu peço aqui desculpa publicamente a todo contador que está aí traduzindo leis para os empreendedores que querem matar vocês. Mas até eles passam trabalho. Não, eles são muito Nossa, eles são eles muito passam vítimas. trabalho, Muito vítimas. Hoje eu sou muito amiga de contadores, eu admiro, de verdade. Eu lembro que em 2022, quando eu entrei no gabinete do Bruno Souza, acho que foi em maio eu entrei, logo em seguida já pintou uma lei para arrumar um estrago que eles tinham feito no pacotaço do final de 2021. Que simplesmente nesse pacotaço de lei, naquele vota, goela abaixo, o que aconteceu? Eles tiraram o leite da cesta básica. Eu lembro. Aí esse leite, assim, e funciona, aquele negócio de falar, muda o sistema, né? O pessoal que vende leite, dos laticínios, mudou, saiu. Aí muda a alíquota. Liga para o cara do sistema, primeira coisa, né? Porque o imposto tem que ser pago. Né? Aí liga para o cara do sistema, não sei o que e tal. Cara, um rolo para depois, em maio, junho ali, meados de junho, maio, ter que refazer tudo de novo. Então, essa só burocracia... o gasto dessa pessoa. Meu Pensa. Deus, velho. Sabe? Loucura. Isso que a gente... eu não falo ainda do gasto dos coitados dos empresários, que quem a gente tem que ser realista, né? Quem paga imposto e gera renda é tanto o trabalhador quanto o empresário. O governo nenhum produz nada, a gente veio dessa escola, né? Vamos bater nessa convicção. Mas, assim, essa ineficiência na política, ela, de certa forma, ela te convocou para tu... Não, eu não posso mais ficar parada.
eu tenho que fazer alguma coisa. Porque tu foi exemplo para muitas mulheres. Muitas mulheres. Eu te conheço, eu posso falar com firmeza assim, ó. Tu fez o teu mandato, o teu ato político, ele foi inspiração para muitas mulheres, porque a mulher devia... Eu falo para minha mulher, que está aqui conosco, eu falo, Lu, se a mulherada fosse unida, homem não estava na política, a mulherada ia dominar o negócio, velho. Verdade. Isso daí, essa indignação, ela fez com que tu saísse daquela inércia para... não quero saber de política, não gosto de política, para se interessar pela política e realmente vir a enfrentar um pleito pela primeira vez e na graça de Deus, aí, ser vencedora na primeira eleição, né? E sabe o que é legal? Eu carrego essa pauta comigo do empresariado, do empreendedorismo, porque, poxa, como tu falaste, não existe dinheiro público, existe dinheiro de pagador de imposto. E a gente tem uma cultura aqui no Brasil de, muitas vezes, vilanizar o empresário. Porque aí a gente pensa, a questão do leite, tudo grandes empresas, grandes fazendeiros, eles aguentam, né? Nossa, sabe? Não, porque, poxa, toda empresa repassa o custo. Primeiro isso, a empresa tem que ficar aberta. E essa empresa gera emprego, gente. Essa empresa gera milhares de empregos, inclusive. Não é o governo que faz emprego, é a empresa que dá emprego. Então, você danificar um nicho desse, você está danificando todo mundo. Ele vai ter que mandar a gente embora. Uma cadeia, né? Sabe? Ele vai ter que repassar o aumento para o consumidor. Tudo é alterado. Um aumento de salário que ele teria que fazer, às vezes ele atrasa nisso. Poxa, gente, é tudo alterado. E a gente tem essa cultura de vilanizar o empresário. Mas eu queria lembrar as pessoas, especialmente a realidade aqui de Santa Catarina e do Brasil, a maioria dos empresários MEI e pequena empresa são mulheres. Especialmente quando a gente está falando de MEI. Por quê? Porque pensa que hoje a gente tem mais de 11 milhões de mães solo no Brasil. Né? Muitas mulheres já são a maioria das líderes, não só familiares, que a gente já sabe que é uma tradição, geralmente é a mulher que cuida do dever com o filho na escola, ela que faz as reuniões de escola, ela tem mais esse diálogo ali junto à educação do filho. Dentro de casa, geralmente é ela que organiza as tarefas domésticas. É uma cultura. É cultura, né? Podemos dizer que é injusto, podia separar melhor essas coisas. Tem famílias que já estão galgando esse caminho, mas culturalmente ainda está muito na mão da mulher. Então, ela já tem todos esses pratinhos para equilibrar, né? Aí a gente diz para ela, agora você vai entrar no mercado de trabalho e vai ser top, tu vai ser chefe de tudo. Pô, mais um pratinho que a gente está colocando aqui. E ela tem que fazer isso porque hoje o índice de divórcio, de separação e a mulher carregar a responsabilidade maior do filho está muito grande. Então, ela tem que virar também a líder econômica, a líder financeira. E aí tu tá lá, filho para cuidar. Tem que ir na escola do filho. Tem que ser a top da galáxia na empresa. E agora eu vou ter que falar de política também, pera. E aí tu tá assim, né? Mais quando teu marido, e quando teu marido ainda tem que estar linda e bonita pro marido, né? Ainda tem que estar fitness, ainda tem que estar fitness. E aí tu olha tudo isso e muitas... Pô, para conseguir dar conta, eu preciso empreender. Porque daí eu faço meu horário. Não é porque, nossa, agora eu vou ser minha patroa, né? Não, é porque é o que dá para fazer. Então, muitas são meio empreendedoras por necessidade. Sabe? Ela não planejou tanto aquele passo. A gente precisa facilitar a vida dessa pessoa. Precisa muito. Se eu facilito a vida dela, eu tô deixando uma família mais forte. E se eu facilito a vida do empreendedor que emprega ela, eu estou dando oportunidade para ela, dar uma estrutura melhor para o filho. Então, não tem como eu errar se eu defender quem gera renda, quem gera emprego, sabe? Porque é onde está a prosperidade. E, principalmente falando de mulher, gente, sério, eu respeito demais essas mulheres que empreendem, que têm que dar conta de tudo, admiro muito e assim, estou lá para ser voz delas e dizer, cara, amiga, te entendo. E eu queria muito que a tua vida fosse mais fácil. No que depender de mim, será. E como vereadora aí, Manu, no teu primeiro mandato, né, 4 anos, o que tu fez ali como vereadora, como parlamentar, já voltado a esse público? Olha, eu acho que a primeira pauta, quando eu entrei, as escolas estavam fechadas. Para quem lembrou da pandemia, lembra aquela... pandemia, eu fiz campanha de máscara e eu não sabia se eu tinha que apertar a mão da pessoa, se eu conseguia deixar o material. E tu pegou já um negócio meio fervendo, né? Porque foi no auge, né? Não era comum, né, aquilo, né? Não, então, a minha campanha foi toda errada, né? Foi muito Deus, assim, na minha vida, porque eu não peguei Covid na campanha também. Olha, foi Deus. Enfim, fizemos um mandato lindo, mas eu fechei escola, porque eu fui responsável técnica de escola
no começo da pandemia. Eu fechei. Sabe o que é tu fechar a cozinha da escola e pensar daqui a 15 dias? Porque era isso, né? Daqui a 15 dias a gente vai abrir de novo. Puxa vida, tem que fazer todo esse planejamento. Eu, nutricionista, responsável pela escola. E aí, dá um ano e as escolas fechadas. E a violência que a gente cometeu com essas crianças e com os pais dessas crianças foi, assim, ó, tamanha que a gente ainda não sabe o tamanho da conta. Irreparável, né? Irreparável. A gente tem déficit educacional, tem déficit nutricional, tem déficit cognitivo, tem mães e pais que perderam o emprego porque não conseguiam ir trabalhar. Então, manter as escolas fechadas, não só as escolas, como também os projetos sociais, contraturno, tudo, isso foi uma violência tão grande que, para ajudar essa mulher, por exemplo, empreendedora, esses pais empreendedores, esses pais que trabalham, que precisavam estar trabalhando enquanto seu filho está seguro, recebendo educação e merenda, e não conseguiram fazer isso. Eu vi e acompanhei histórias horríveis durante a pandemia. Então, minha principal luta quando entrei foi abrir as escolas de maneira segura para todos os públicos, e a gente teve que lidar muito com um sindicato forte que manteve Florianópolis como a última cidade a abrir de volta às escolas. Nossa. Então, a minha luta inicial foi essa. E mesmo na época, assim, a gente tem muita informação sobre a Covid em si, a doença e tal. Foi falado, né, que criança não pegava, aquela coisa toda. Os números mostravam que era muito menor a contaminação entre crianças, né? E a gente tinha muitos depoimentos a favor, e além do mundo inteiro ter voltado, e o Brasil ainda não. O Brasil foi um dos últimos países a voltar, né, com as escolas abertas, e Florianópolis ainda mais atrasada por conta muito de uma fala errada, né, sindicalista, e que fez uma propaganda, uma falácia aqui, cujo principal vítima foram as crianças, e como eu falo, não só as crianças, mas os pais e as mães dessas crianças que não podiam nem trabalhar e nem prover algo melhor, né? Exato, então, né? Poxa, o pai e a mãe às vezes trabalham os dois já para ter uma condição de vida melhor. No caso desse, o pai ou a mãe, né? Geralmente a mãe para de trabalhar, né? E o pai vai prover o sustento, mas já cai pela metade, né? Olha, para citar uma situação muito comum que aconteceu, eu acompanhei, infelizmente, uma mãe faxineira, 3 filhos, trancava os filhos em casa para poder continuar fazendo faxina. Se ela não fizesse faxina, ela não ia ter dinheiro para comprar nada para os filhos. Comida, meu Deus. Os 3 trancados dentro de casa, comendo bolacha, gente. Nossa. Então é o que eu falo. Por quê? Porque 3 pequenos aí não vão fazer. Aí eu te falo, mano, aí dá raiva às vezes, né? Dá raiva, né? Dá raiva. Sim. Dá raiva porque dentro do poder público, muitas vezes, eu sei, tu, que conheço bem, Matheus Cadorim, que conheço muito bem, o Bruno em si, muitas vezes vocês queriam fazer as coisas e a burocracia, ela amarra, né? E também Ela em não cima do deixa. humorismo é fogo, sabe? Né? Eu, por saber dessa realidade, por estar do lado dessas pessoas, eu me posicionei muito cedo por isso e lutei muito. Não queria desmentir ninguém, não é que não haveria riscos, havia, mas havia risco para o entregador de pizza, para o cobrador de ônibus, havia risco para todo mundo que estava vivendo a mesma realidade. As crianças precisavam muito da escola para ter todo o outro acesso. Então, por esse público, posso dizer, lutei muito por isso. Depois trouxe algumas discussões bem grandes no setor de turismo, onde eu discuti os aparelhos de turismo, que por si só é uma vocação muito grande. Florianópolis envolve muitos os serviços, né? Eu fiz discussões com a vigilância sanitária também pelos protocolos que estavam sendo aplicados. Dessa luta pelas escolas veio a lei Educação como Atividade Essencial, que iguala a importância perante os olhos da lei da educação, tanto quanto o transporte público, ou saúde ou coleta de lixo, que são serviços essenciais aos olhos da lei e não podem ser paralisados de qualquer forma. A escola não era. Não era. Não Olha era. só que loucura, velho. Pode ficar. E assim, as greves que acontecem agendadas, né, perderam um pouquinho a força por causa disso. Porque a justiça tem que considerar os parâmetros de greve e sendo atividade essencial, tem que ter um mínimo de funcionamento de 30%. Então, eles têm que se virar para não deixar parar. As negociações têm que ser sempre em função de não deixar parar o que é essencial para uma criança. Sabe? Perfeito. E para os seus pais, né? Que também podem confiar no serviço que pagam imposto para ter, né? De que ele estará essa é a bronca da galera toda, né, Manu? Acaba que a galera, assim, ó, paga-se uma alta taxa, uma carga tributária enorme num país
que o serviço de volta é de baixa qualidade, não é... Pelo certo, a gente não poderia... Eu escutei um cara me pedindo ajuda esse dia, que está com um problema na coluna e precisa operar e a fila está gigante, cara. Eu falei para ele, cara, eu acho que a fila é assim mesmo, eu nem entendo negócio de saúde, eu não sei, não conheço nenhum deputado que diga, vou passar na frente, porque não passa, é a fila que tem. Não dá, Não dá. E, é uma fila transparente, inclusive, dá para acompanhar. E assim, ó, mas não era para ter, né? Pelo tanto que se paga de imposto, não era para ter pessoas saúde, assim, né? É que assim, eu acho que tem serviços que realmente a demanda é infinita. Saúde a saúde é um deles. O cobertor sempre vai ser curto. Meu Deus. E aí, quando tu pensa nisso, tu pensa quais são as outras soluções que nós podemos ter que não seja somente o Estado. Porque se eu disser, eu tenho que atender 100% de tudo que um ser humano precisa com saúde pelo Estado, eu estou deixando uma conta que eu nem sei ver o tamanho dela. Né? E se eu trabalhei com o hospital, né, Jean? É uma ilha à parte, né? Nossa, uma diária de UTI é 8 a 15 mil reais, dependendo. Nossa. Uma pessoa que cai numa UTI não tem como pagar. E nos Estados Unidos, que o pessoal faz contas, às vezes, que não está preparado, sai devendo, sabe, a vida ali. O certo é que você não tem um preço de vida, né? É muito difícil. Então, parece que qualquer coisa que tu cobrar pode parecer injusto, porque é muito difícil precificar uma vida. Mas as culturas de prevenção, porta de entrada, doenças crônicas, trabalhar informação, trabalhar ação preventiva, isso deveria sempre estar acontecendo pelo Estado, porque você tem que alcançar as pessoas e educá-las. As cirurgias, os problemas posteriores a esse, talvez a gente possa conversar sobre outras formas de parcerias, de convênios, de pagar. Talvez a gente não tenha que ser dono da estrutura, sabe? Talvez a gente não tenha que ser dono do hospital, mas contratar a iniciativa privada, fazer uma parceria que gerencia o hospital e eu pago um valor. Enfim, tem outras soluções que a gente poderia explorar, porque se eu disser que o Estado tem que oferecer tudo, realmente eu tenho que reconhecer aqui que ele não vai dar conta e eu nem sei o tamanho da conta. Né? E aí você pode estar trabalhando para ter um imposto aí de 50%, 60%, 70% do teu salário. E aí, no dia que tu quiser comprar sei lá, eu quero comprar um telefone novo, eu não consigo. Não consigo. Porque eu tive que pagar tudo para a saúde, né, coletiva. E não estou falando o que é certo ou o que é errado. Estou falando que a gente tem que explorar mais formas de atender essa demanda. Sabe? E também tem que ter uma cultura de autocuidado. Aí entra a autorresponsabilidade, entra a educação financeira, entra uma série de outras coisas. Eu me assusto, por exemplo, quando eu vejo um dado de que a maior, assim, se eu não me engano, o dado era 60% de gente que aposta em bets, apostava com Bolsa Família. Que loucura, velho. A pessoa prefere apostar num programinha de aposta do que comprar um título de tesouro a 30 pila. Para render juros, sabe? É um investimento seguro aqui. E tu vai economizar e vai render dinheiro. Não, eu vou apostar na Bet para dinheiro agora. Então... Isso é outra coisa, né? Loucura, né? Você tá tendo gente difícil. doente, né? Em cima disso daí, né? Mas quando eu falo que eu defendo empreendedorismo é porque muito mais a gente está lá para barrar a burocracia. Né? Entre coisinhas que eu pego de demanda, tipo sistema tributário que mudou, e aí, deixou uma burocracia a mais, a gente foi lá, ficou fazendo os diálogos, resolvendo com a Secretaria da Fazenda. Tem muito trabalho interno para a gente desenrolar um nó, sabe? E eu estou disposta a fazer esse trabalho. Estou lá fazendo, toda semana. Tem uma equipe também boa, né? Tem uma equipe fantástica. Que vai, assim, que pega junto. Manu, de fiscalização, Manu, porque assim, um vereador... Eu vou dar minha opinião sobre vereadores, tá? Por favor, já compartilhe com as pessoas. Vereadores, nós estamos aguardando por isso. Vereadores, pelo amor de Deus, parem de criar leis de rua. Lei de dia do fulano tal. Criem leis que realmente façam a diferença na vida das pessoas, ou então simplesmente não as criem. Melhor ainda, revisem as leis aí nas suas câmeras de vereador, que eu tenho certeza que vai ter um monte de lei para vocês fazerem um revogaço de lei ali que não serve para nada. E o executivo deveria mudar, tá? O executivo que deveria nomear a rua, para vereador parar de nomear a rua, porque, cara, não some nada, tá? Fiscalização, Manu, fiscalização. O vereador, além de legislar, ele é um fiscalizador, né? A Manu, ela é do centro,
Tua principal votação foi no centro mesmo? Ou foi em bairros? Não, foi mais no centro. Eu tive, assim, 5 bairros que tiveram uma votação mais expressiva. Muitos bairros mais ligados à voto de opinião. Mas eleita, Manu representa a Florianópolis inteira? Exatamente. E como é que foi esses 4 anos aí de fiscalização? O que a Manu fez assim? Muito intensos. Que dá pra gente conversar aqui, pra gente tirar um cortezinho especial depois. Tá, eu tenho um apreço especial, assim, pela Kazan, sabe? Eu sou uma manezinha que fica muito... Eu acho que eu já vi esse filme. Eu sou uma manezinha que ama Floripa e que não quer mais passar o próximo verão com medo de pegar virose porque vai entrar no mar. E não é justo. É loucura, né? É loucura. E quando tu pergunta qual que é a vocação de Floripa, eu sempre faço essa pergunta, eu gosto da resposta, né? E aí, o que a gente vai pensar para Floripa aqui nos próximos 10, 20 anos? Não tem como eu pensar Floripa poluída ainda. Não dá, né? Não dá. Nesse mandato aí, nós tivemos 2 episódios extremos da Kazan. O da Lagoa e o recente, o mais recente, a quebra do reservatório do Monte Cristo, né? Pois é, e nenhum dos dois ela pagou, né? Não teve uma multa que ela pagou efetivamente para o município. Eu acho que, com certeza, o do reservatório foi Deus que salvou as pessoas, que não teve nenhum óbito. Os prejuízos foram ressarcidos de forma muito mais célere do que no primeiro evento. O primeiro evento foi um grande aprendizado, me envolvi na comissão de investigação lá, mas, puxa, demoraram muito para ressarcir as pessoas, ficaram criando metodologias assim totalmente aleatórias. Imagina uma pessoa que tem sua casa invadida por cocô, porque foi isso, né? Até o teto, depois que some tudo, ela tem que praticamente refazer tudo, jogar muita coisa fora. E aí, para eu pedir um ressarcimento disso, mas o que tu tinha? Nota fiscal do que tu tinha? Inventário do que tu tinha? Ninguém tem isso, né, mano? Olha, não sei, se um dia tu estiver pensando em perder tua casa por causa de um acidente aleatório de uma concessionária irresponsável, faça já agora o inventário de tudo que você tem. Só pra, né? Pra garantir, pra poder receber. então, Absurdo, né, cara? Esse primeiro episódio foi muito difícil, muito ruim. E fora que é um cartão postal, né, cara? Lagoa da Conceição, né? Lagoa da Conceição, pô. Então... Daí tu vai lá, lagoa poluída. O acidente ambiental, eles não tiveram multa nenhuma, tudo certo, batendo nas costinhas. Tinha uma multa administrativa que não foi paga, enfim, entraram com recurso, tentaram pagar de outras formas. Mas o que eu digo assim, eu tenho essa fiscalização com a Kazan porque eu não posso admitir que Floripa continue à mercê, né, de não ter o tratamento de esgoto. E, além do mais, a gente já tem o marco de saneamento básico, que foi aprovado no governo anterior, quase destruído nesse governo. É bom lembrar as pessoas disso, né? E saneamento básico. E aí, o que ele nos diz? Ele nos diz que até 2033 a gente tem que ter a universalização do esgoto e da água, né? Nós já temos da água. Assim, isso já acontece em Floripa. Temos assim que ser mais responsáveis com isso, porque a gente tem as ponteiras, tem muita ponteira abastecendo ainda as casas, mas somos abastecidos em mais de 90%. Já estamos ok ali no marco de saneamento. Agora, a gente não bateu os 60%, estamos batendo 60% de tratamento, coleta e tratamento de esgoto, e a gente tem que bater no mínimo 90% até 2033. Todas as cidades, tá, pessoal? Todas as cidades, inclusive. Vale para Antônio Carlos também. 2033, 2033. Eu conversei sobre isso hoje de manhã. Então, se vamos chegar ou não vamos chegar, é uma ação de fiscalização que eu quero continuar fazendo. Quero muito mais do que bater numa empresa, eu quero construir, eu quero resultado, estou disposta a colaborar, a ir atrás do que eu precisar fazer, mobilização. Vamos lá, gente. Agora, o que não podemos ter mais é esse atraso. Outras obras públicas também fiscalizei. E eu gosto muito que eu tenho um WhatsApp que chama Manu, né? E as pessoas me mandam demanda de todas as partes da cidade. E elas se surpreendem quando eu estou entrando num buraco no João Paulo ou quando eu estou... Aquele vídeo teu saindo de um buraco aqui dali me lembrou aquele amostradinho, né? Saindo. Então, eu já fui no buraco de João Paulo, já fui no buraco no Estreito, já fui no buraco inglês. Gente, por quê? Porque eu gosto de mostrar o tamanho do problema. Eu tenho 1,65 m. Então, ali fica bem claro o tamanho do problema, entende? Por isso que eu entro no buraco. Porque eu pensei, meu Deus, isso aqui cabia eu inteiro aqui. Como assim? Imagina se um carro cai aqui. Uma pessoa, uma criança, né, cara? É um negócio meio grave. Sabe que a reclamação que eu sempre escutei da Kazan é a empresa que mais abre buraco
em todas as cidades. Mas temos um motivo aí, né? O trabalho preventivo, o trabalho de manutenção, que é muitas vezes onde que ela vai abrir o buraco? Numa rede antiga, né? Que, e aí eu brinco, a gente brincava, já era piada, né? Tem um asfalto novo, pode esperar o cavaletezinho da Casan em 1 ou 2 meses, assim, atrai. Mas faz sentido quando tu pensa que geralmente é uma parte que precisa de revitalização, né, que geralmente vai ser uma rua que precisa ser revitalizada, então já tem um tempo, então provavelmente ela já tem uma tubulação há um tempo e essa tubulação é antiga. Aí tu pega e faz obra em cima, né? Tá sendo revitalizada por alguma coisa, pode estar sendo um condomínio construído, sim, pode estar sendo um asfalto que precisava ser remexido, uma drenagem. O que vai acontecer? Vai esbarrar num cano velho, vai furar. E eles vão perceber esse vazamento depois. Né? Por quê? Porque não teve uma conversa, uma agenda em concessionária, prefeitura, que diz, vamos revisar essa parte juntos, né? Vem cá, pega pela mão e vamos junto aqui. Mas o problema maior, porque, beleza, teve a necessidade de fazer o reparo ali, teve a necessidade de fazer a manutenção, seja para fazer um upgrade na tubulação, mas o problema é a demora que essa empresa tem em fechar buraco. Então. Aí eu escutei, os passarinhos sempre contam, que essa responsabilidade é da prefeitura de cada cidade. Depende do contrato, Jean. Depende, tá. Depende. Tem que estar no contrato e aí é possível entrar no site da Casan, ela disponibiliza os contratos, né? Não é uma informação tão acessível, mas está disponível. E, no caso de Florianópolis, ela repassa 5% do valor do contrato, da tarifa que ela arrecada, para uma empresa que está terceirizada para fazer isso. No caso da terceirização que está acontecendo em Florianópolis, é com a prefeitura. Então, sim. E aí, no contrato, eles têm, inclusive, assim, eu tenho que avisar 48 horas antes que eu farei o buraco, e eles têm até 5 dias úteis para tapar. Se eu não me engano, é isso. Né? Posso estar errada, mas é só conferir no contrato. Mas geralmente eles não avisam com 48 horas e a prefeitura acaba demorando um pouco mais também, porque tem as coisas para fazer também. Às vezes eu entendo a prefeitura, tá? Às vezes eu sou sincero contigo, eu entendo a prefeitura. Às vezes ele nem sabe que tem um buraco lá. Isso. Às vezes não for nem avisar. Então, acontece as duas falhas. As duas por isso que eu não coloco a culpa tanto em um nem tanto em outro. Eu digo que são responsáveis solidários e a gente precisa arrumar esse problema. Tinha que ter um mecanismo muito transparente. Pode ser um mapa de buraco. Já pensei em fazer isso, inclusive. Tá? Um mapa do buraco. Vai tapando, sabe? Devia ter até um joguinho, né? Dá de fazer. Ia ser lindo, mas olha... Tu falou um negócio aqui, vereadora, muito interessante, que é... mas ali vamos dar uma repaginada nessa rua, vamos fazer uma melhoria. E recentemente aí, eu sei que tu fez parte desse projeto, que é o Retrofit, que é aquele projeto que pega os prédios antigos, né? Eu acho um barato aquilo. Se eu tivesse grana para fazer um prédio antigo daquele lá, todo industrialzão, assim, legal, como fizeram com Rita Maria ali, eu achei sensacional. Eu tive semana passada lá tomando um café, eu levei a Maria e a Lu, que elas não conheciam lá. E assim, fala para mim um pouco aí, para a galera também que está aqui ouvindo a gente, sobre esse projeto Retrofit. Perfeito. Esse foi um projeto aprovado aí nessa legislatura. Ele começou lá em 2018. Né, com o vereador Bruno Souza, com o vereador Gabriel Meurer, e daí ele começou muito, quem é de Floripa vai entender, ou quem passa por lá, tem o terminal Florianópolis. E assim, poxa, do lado do terminal também é intransitável, muito abandono, né, pessoas em situação de rua. O terminal Cidade, né? Isso, Cidade Florianópolis. Cidade, né? E ali tinha um hotel antigo que estava desocupado, um prédio que já estava meio abandonado, e uma universidade queria ocupar lá. Puxa, pela burocracia, pela lei, não pode. Perdemos a chance de colocar 1.000 pessoas circulando ali. Aí tu fica pensando, Floripa não pode ficar perdendo esse tipo de oportunidade. E bem no centrinho ali, né, cara? Isso motivou a iniciativa desses vereadores de começar o projeto Retrofit. Quando eu entro, né, ele foi arquivado, esse projeto, porque parou, não andou, sofreu parecer negativo. É difícil, tá? Aprovar coisas que são boas para a cidade, não é fácil, não. Então, o que aconteceu? Quando eu assumo, em 2021, nós votamos de cara uma mudança no Código de Obras.
que foi muito importante, porque o Código de Obras, em qualquer cidade, ele te diz meio as regras para construir. E das diretrizes, né? Isso, e tem cidades que é bem restritivo. Floripa tinha algumas restrições que, tem que ter X metros a sala, tem que ter janela X, tem que ter não sei o quê. Sabe, o Código de Obras era antigo e ele ia sofrendo só retalhos. E aí, Código de Obra antigo geralmente fala assim, tem que ter iluminação natural, tem que ter ventilação, porque o problema de doença era outro naquela época. Né? Os problemas eram outros. E não é a mesma coisa hoje. Por isso que a tecnologia ela avança e as leis têm que acompanhar esse avanço, esse dinamismo. Exato. Então, o Código de Obras que a gente votou em 2021, ele foi uma parte bem grande, foi demolida. Estava desatualizada total. Porque, na verdade, vocês refizeram, né? A gente não refez. Até aí ficou Ainda alguns ficou casos omissos ali, né? Aham. Que a prefeitura meio que rebola e dá um jeito. Mas, assim, muita coisa que era muito burocrática caiu naquela votação. Isso foi ótimo. Isso nos abriu os olhos para que a gente pudesse trazer o retrofit. Opa, o Código de Obras está facilitado. Isso quer dizer que o retrofit, que agora eu vou explicar o que é, né? Outro dia eu teve um colega que falou, retrofitness, como é que tá? Retrofitness. Mais fitness do que retro. Gente, retrofit é uma tendência de design que acontece em vários lugares. Quem já teve a oportunidade de viajar, né, pode ver prédios antigos. Tem prédios em Londres de 1600, 1500 que estão assim abrigando uma farmácia, uma livraria super moderna, sabe? Que às vezes são residência. Então esse prédio ele pode continuar tendo vida. É muito legal que ele continue tendo vida porque ele carrega a história da cidade. Exato. E ao mesmo tempo ele pode abrigar a vida nova. E tem isso, e tem aquele perfil da cidade, tem aquela arquitetura. Sim, que coisa chata que é uma cidade que é toda de casa branca igual. Né? Ou de prédio tudo concretão. Fora a Grécia, que é lindo aquele negócio lá. Eu ainda quero visitar, se eu tiver dinheiro. Quando é um 13 Tílias, né? Um Santorini, uma coisa que tem uma personalidade, uma marca, é uma coisa. Não. Agora, quando é só padrão industrial... Exato, é imaginar Santo Antônio, que é lindo, né? Isso, carrega história. Exato. E aí, se a gente tem aquela história, às vezes a gente tem aquele prédio que, tinha uma loja de tecido que a minha avó comprava, sabe? Aí tu, tem todo aquele apego, aquela história da cidade, tu quer tentar manter aquilo. Só que daí ele não tem elevador, né? Como a gente passou aqui para chegar hoje no podcast. Não tem elevador. Ele não tem uma rampa de acesso. Ele não consegue se adequar energeticamente. Tem que refazer toda a fiação elétrica dele porque não consegue comportar um ar-condicionado. Aí ninguém quer alugar esse prédio para ter um escritório ali. E ele vai ficando abandonado. E isso acontece em Florianópolis e em várias capitais. O que acontece? O centro tem vários prédios abandonados, porque as pessoas começam no centro, né? Depois vão indo para os outros bairros. Só que no centro ficam aqueles prédios inteiros jogados e o que aquilo causa? Um ponto de desocupação, insegurança, às vezes até... Coisa para invasão. Exatamente. Usuário de droga, depredação, aquela coisa toda. patrimônio, né? E a teoria da janela quebrada. Deixa um carro abandonado para ver. Ele fica lá, intocado, até que alguém quebra a janela. Dá 2 semanas, aquele carro está inteiro demolido. Então, a teoria da janela quebrada é isso. Quando tu mantém a vida circulando, tudo prospera melhor. Né? Então, o retrofit ele é isso. Ele facilitou o uso de imóveis ociosos ou subutilizados. E, no caso de Floripa, a gente tem vários. Por quê? Porque o plano diretor da cidade, que daí é a outra lei que a gente revisou em 2023, ele é uma lei que também engessava bastante. Você tem taxa de ocupação, tem potencial construtivo. Então, o prédio às vezes ele tem que ter um recuo ou um afastamento lateral. E aí aqueles prédios que foram construídos antes dessa lei, que não tem aquele recuo. Passava carroça ali. Exatamente. Aí o prédio que não tinha recuo, que foi construído antes da lei, estava ilegal. Aí tu olhava e dizia, prédio fora da lei, hein? Vou fazer nada aí. Pois, nada. Mas eu cito o exemplo, por exemplo, da João Pinto, né? Nossa, eu lembro que eu era pequena, que dali era um centro comercial legal pra caramba. Hoje em dia tá... Jogado. E aí, por quê? Porque às vezes tu não consegue reformar ele de uma forma simplificada, porque ele está fora da lei. Puxa, se eu precisar fazer uma rampa, eu não consigo, porque ele já tem todos os recursos, sabe? Já aproveitou tudo que podia, todo o espacinho que podia. E essa lei veio para ajudar a galerinha que precisa aquilo dali. Na verdade, o que a gente fez? A gente trouxe incentivos que começaram a existir com essa revisão do plano diretor. Certo. Tem prédio antigo que pode, inclusive, ganhar 2 pavimentos. E eles aguentam, dependendo da análise técnica que for feita, né? Que muito prédio antigo tinha uma laje mais grossa, né? Uma estrutura maior. Eles faziam até... a construção civil, com o passar do tempo,
ela veio diminuindo e fortalecendo, mas as antigas eram aquela viga que tu podia botar um caminhão em cima ali que não quebrava, né? Exatamente. Então, tem prédio que pode ganhar mais pavimento, que ele pode ganhar incentivo. Se tiver fruição pública, que é aquele espaço que tu meio que deixa à frente do prédio para as pessoas interagirem, né? Tem um banco, tem uma fachada diferente, né? Isso é fruição pública. Vai ser um parquinho de diversão para os arquitetos. É muito divertido, porque é no centrão da cidade. Exato. Eu acho que os arquitetos vai virar parquinho de diversão para arquiteto criativo. Exato. Fora os incentivos que a prefeitura pode proporcionar. Porque, veja, eu posso incentivar o retrofit em determinada região se eu entender se seria legal para essa região ter mais atividades culturais. Aí, mas se for de cultura, tiver 10 anos ali funcionando com cultura no mínimo, tu me garante isso, eu até seguro o teu IPTU. Eu te dou um desconto aqui. Sim, ou eu... um incentivo fiscal. Alguma contrapartida. Isso o projeto também abrange? Não, isso a prefeitura pode fazer a partir do projeto. Entendi. Porque ela pode construir incentivos específicos para utilizar. A matéria contém esse... Sim, porque ele diz que quem pode fazer retrofit são prédios que tiverem mais de 10 anos de habite, justamente por causa dessa outra lei que deixou os prédios ilegais. Aquelas edificações que estejam em áreas vulneráveis, mais sensíveis de interesse social, e também áreas que estiverem dentro de edital de requalificação. Então, eu posso fazer um decreto em que eu estabeleço que essa área aqui existe o interesse de facilitar o retrofit e posso, inclusive, criar incentivo nesse sentido. Show de bola. Pô, que legal, cara. Parabéns aí pelo projeto. Parabéns também aos familiares do Gabrielzinho, né? Que era um querido, cara. Eu senti tanto Nossa, eu tava numa homenagem para ele agora, lá na Lesc. Não, o Gabrielzinho, eu tive umas 3 ou 4 vezes com ele lá na Assembleia, né? Sempre fiz uma foto com ele. Eu até pedi uma foto que geralmente as pessoas faziam para mim, eu não fazia. Eu quase não fotografei, eu e ele. Mas ele era um querido. Então, teve um projeto com mãos de diversos vereadores, né, que realmente se preocuparam com Florianópolis, né, que tem que ter aquilo dali, né? Manu, a pergunta que eu vou fazer agora é um pouquinho polêmica, mas eu acho que você está pronta a respondê-la. Manu se elegeu pelo Partido Novo, né? Teve toda uma escola do Novo ali, que eu achei que foi fundamental, inclusive, para a tua formação como política, como parlamentar. E o motivo dessa saída aí do Novo e agora uma ida para o PL, nessa janela aí do dia 6 de abril desse ano, para quem não sabe, todo parlamentar ele pode trocar de partido, tem uma janela ali que é permitido trocar de partido, né, sem que ele perca a cadeira. E como é que foi essa troca aí e o motivo dessa troca aí que te levou aí para o PL? Bom, é uma pergunta que realmente sempre me fazem, né? Mas muita gente entende e eu busco a reflexão aqui, sempre trazendo também um pouquinho das condições em que a política se encontra, né? É fato que nós temos muitos partidos e quando o Novo foi criado, ele é um partido recente e aí eu gosto de lembrar as pessoas, eu entreguei 4 anos como voluntária do Novo, né? Quando eu me envolvi com o partido, eu acreditei muito na plataforma, nos valores, no formato e eu acho que para quem não está na política, é um convite muito legal para se envolver com política. Uma escola. Exatamente. Então, eu não fazia parte da política, não conhecia ninguém. E os valores me chamaram muita atenção. Assisti uma palestra e entendi, nossa, eu preciso fazer parte da política. Eles me convenceram a fazer parte da política, né? Eu entendi que eu precisava botar a mão, a minha digital, e fazer alguma coisa. E eles me convenceram a ter ação sobre isso. E para um partido que não era tão tradicional, o que exigia? Exigia um pouquinho mais das pessoas. Eu sou muito proativa, colocava uma camiseta, ia para a rua, batia na janelinha do carro e dizia: oi, tudo bem? Tu conhece o partido? Conhece um partido diferente? Que não quer usar, né? Que quer fazer diferente, quer ter novos valores aí? E dava um folhetim que a gente meio que tinha imprimido do próprio bolso, sabe, Jean? Então eu aprendi a fazer política assim. E foi uma escola incrível. Né, uma política na raça, né, de não ter estrutura, de criar estrutura, isso me deu um aprendizado incrível, me fez ver no poder que o indivíduo tem de ação. Então, para todo mundo que fala, a política é o sistema, né, o sistema é assim, né, parceiro? Aquela frase típica do Tropa de Elite. Eu digo que não é bem assim. Tem muito mais gente que usa isso como desculpa para não se envolver. Então, eu não usei essa desculpa e o Novo me deu essa oportunidade.
de construir pelas minhas mãos. Então, ele é um partido que eu respeito muito porque ele é feito da mão de muita gente. Não é uma estrutura, não tinham grandes líderes, era gente que não sabia fazer, tentando fazer algo diferente. Se acertou ou se errou, acho que tem os dois. Tiveram erros e acertos, e eu aprendi muito com isso, sabe? Foram 4 anos como voluntária, 2016, agosto de 2016 eu me filio, né? Isso em 2016, aí eu fico 17, 18, 19, em 20 eu concorro a vereadora convidada pelo partido, e sou a primeira eleita do Novo em Florianópolis. Foi uma eleição incrível, fantástica mesmo. Eu acho que eu faço um mandato... Foi muito legal. Foi muito legal. Eu faço um mandato de 3 anos como vereadora com os valores do Novo e vou para mais de 20 cidades, muitas vezes pagando do meu bolso, pegando meu carro, indo falar de política, indo falar do que nós estávamos fazendo questão de tentar propagar a boa política que estávamos construindo. Mas muito por orgulho também do que eu estava fazendo. Eu acredito muito no que eu faço, sabe? E nessa discussão de conversa de cidade, nós acabamos perdendo um pouquinho o tino, principalmente em 2022, onde o país, por inteiro, sofreu muito na eleição que a gente teve aí presidencial. Polarização e total. E ali eu acho que nós fizemos uma escolha muito difícil, de não apoiar um lado. E eu hoje me arrependo disso. Acho que deveríamos ter apoiado um lado de cara. Sabe por quê que eu me arrependo de não ter apoiado o Bolsonaro no primeiro turno lá? Porque ele tinha um time que nós ajudamos a construir. Paulo Guedes era um cara que estava conosco. O time que estava lá de desestatização, Salim Matar, Paulo Ebel, pessoas que estavam no nosso meio, que a gente conhecia de ter o telefone. Pô, eu acreditava pra caramba nesse time. O que eles entregaram para o Brasil, nós estamos colhendo frutos ainda hoje, e de desenvolvimento econômico, que é sensacional. Então, era um time que eu acreditava, e eu acho que nós erramos de ter tentado colocar uma terceira via para suavizar falas muito difíceis dos 2 personagens. Exato. Ali começou a diminuir bastante a força do partido, ele encolheu. E quando tem um partido pequeno, eu fui a primeira cadeira, a única cadeira do Novo. Né? Quando tem um partido pequeno e tu és a dona da cadeira, tu tem uma chance muito grande de continuar sentada nessa cadeira. Então, também foi muito difícil construir time, né? Construir um time competitivo e tal. E eu, sim, comecei a olhar para a construção que eu não tinha feito em 2022. Essa construção do que eu estou te falando. O Brasil tem que construir um time de pessoas, tem que construir uma fala que olhe para o desenvolvimento econômico, que olhe para uma política sustentável, que não é a que está aí posta no governo federal hoje, só que nós precisamos ajudar a construir isso apertando mãos. Então, eu decidi, cara, é um passo muito difícil para mim, sair de um partido pequeno para um partido maior, mas é um passo de amadurecimento político, de vontade de construir algo maior para o Brasil, em que eu puder, de verdade, e de continuar fazendo isso em Florianópolis. Né? Então, eu decido sair do Novo numa conversa muito madura com os dirigentes do partido também, que me compreenderam, né? Puderam montar uma nominata depois que eu saio, afinal, aí tem a chance de ter uma cadeira para concorrer que fica bem mais competitivo e traz nomes mais competitivos. Né? E eu faço esse passo não porque, meu Deus, eu não vou me eleger no Novo. Não, é porque eu quero amadurecer essa construção. E hoje nós temos uma oportunidade única também. Nós temos Jorginho no governo. Ele está no PL, ele é o presidente do PL. Nós temos a possibilidade de alinhar os astros aqui para construir uma cidade alinhada com o Estado e, poxa, movimentar muita coisa. Então, eu vejo uma grande oportunidade. Eu não podia ficar quieta perante isso. Acho que oportunidades, especialmente na política, são muito únicas. E eu quis aproveitar isso para o bem. Estou aqui para trabalhar. Descobri que eu podia fazer conversas mais maduras agora, depois dessa evolução como vereadora. Então, eu dei um passo que é para o amadurecimento desse trabalho que nós vamos desenvolver. Viemos desenvolvendo de equipe, de time, com mais gente que também pensa dessa forma. Né? E, cara, é para Floripa voar. Foi isso que eu escolhi Floripa. Show de bola, que resposta maravilhosa. Manu, o PL vai colocar um vice, né? Em Florianópolis, né? Já escolheu uma vice. Uma vice. Quem é essa vice? É a vereadora Mariane Matos. A vereadora. Então, tá.
O governador ele não quis, de certa forma, criar um embate ali com o Topázio. O Topázio está vindo bem no governo dele. Como é que está a Floripa ali? Foi uma decisão. Eu acho que o PL tinha postura e robustez, tamanho para lançar o seu próprio candidato, mas uma análise do PL fez com que eles vissem a aprovação e o trabalho que o prefeito Topázio veio desenvolvendo e entendessem que seria melhor para todos e principalmente para a cidade apoiar essa gestão que está acontecendo. Então, essa decisão, eu acho que ela foi uma conversa bem madura, assim, de todos os lados. E, olha, eu acho que é realmente fruto de uma maturidade política, porque, poxa, quando tu tem tamanho, tem estrutura que o PL tem, eles vão lançar 244 prefeitos nos 290 e tantos, né? Municípios. A gente não sabe até agora. Então é muito, quase em todos os municípios vai ter prefeito, candidato do PL. Uhum. E pense que a gente, né, está abrindo mão disso em Florianópolis. Minha opinião, sendo sincero, estou na tua frente, não preciso falar outra coisa que não sei. O PL ganhou muito, na minha opinião, tendo você, tendo o Bruno também, que foi recentemente o ex-deputado Bruno Souza, para quem não sabe, hoje está no PL também, saiu do Novo. O Novo, na minha opinião, ele tinha aquele negócio de não coligar com esse, não juntar, não querer fazer política com muitas mãos, somente a deles. Eu acho que isso foi diminuindo o partido com o passar do tempo, sabe? Eu acho que tem um aprendizado que está sendo feito agora, tem um tempo de maturação. Eu vi que em Blumenau estão coligando. Em Joinville também vai acontecer. Eu acho que que não na majoritária, mas vai acontecer muitos. O Adriano, acho que vem se destacando muito nisso também, então ele está sabendo ouvir melhor os partidos. Eu acho que isso vai mudando a partir das pessoas que constroem. Tu falou um verbo interessante. O Novo começou a ouvir. É porque, assim, gente, é uma escola maravilhosa política, tá? Uma escola maravilhosa, mas eles não queriam ouvir os outros, às vezes. Isso, eu estava dentro, eu senti isso daí, sabe? Olha, mas eu vou defender um pouquinho isso, me defendendo também. Quando eu entrei na política, eu tinha um certo ranço da própria política. Isso aí. E acho que muita gente aquele negócio que tu escutou isso. Do sistema isso, sistema aquilo. Pois eu já entrei lá, meu Deus, eu não quero me misturar, eu não sou igual a eles, tal, não sei o quê. E depois tu percebe, calma, né? Eles não são todos assim e não são todos, né? Tem gente que tu discorda, tem gente que tu concorda mais do que tu acharia, né? Tem gente que dá para construir. Tem outros que te surpreendem. Tem positivamente e negativamente, né? Exato, os dois lados tem. Na política tem de tudo e a gente tá errado em julgar de fora, né? Então, quando tu senta na cadeira, não tô dizendo que tu tem que jogar o jogo, não precisa fazer isso. É muito fácil tu sair limpo de lá. Eu queria deixar isso muito claro para as pessoas, porque eu não precisei dobrar os meus valores em nenhum momento. Mas eu precisei escolher as brigas, né? Eu queria brigar muito mais, só que eu percebi, eu não tenho nem braço, nem tamanho, nem fôlego, eu só vou me matar. Sabe? Vou me descabelar e não vou nem ter resultado. Imagina, se ainda desse resultado, eu estava disposta a me descabelar, mas não vai dar resultado, porque tu não tem braço para abraçar tudo. Então, escolher as brigas, eu acho que é fundamental. E eu acho que isso pode servir tanto para o político, o indivíduo, o CPF, quanto para o partido, o CNPJ e partidário. Conselho, Manu. Conselhos da Manu. Dicas da Manu. Agora, Primeiro, então. Tome água. Exato, olha só. Água sempre. Inclusive, gente, a gente está aqui com água. Aguinha, é um copinho de podcast que eu vou te dar um de presente depois, Manu, até. Vou ganhar? Claro, esse aqui não é o Stanley, é o podcast. Esse aqui é outra marca. Meu Deus! E ele veio preto com prata, assim, porque não tinha preto com branco, porque eu sou alvinegro, né? Aquela coisa toda, né? E tal, né? Tudo bem. Conselho para quem quer entrar na política. A pessoa está pensando em se candidatar e a gente já vai falar, para a gente fechar esse nosso papo, a gente vai falar da tua atual candidatura, né? A tua busca pela reeleição aí no Legislativo na nossa capital. Mas quem quer se candidatar? Quem quer se candidatar, eu acho que precisa entender duas coisas. O porquê. O porquê que vai se candidatar. Isso é muito importante, sabe? Porque isso vai trazer bandeira, vai trazer a tua pauta, vai trazer a tua paixão, vai dizer que tu pode sentar na frente de qualquer um aqui e
e o porquê vai vir. É a primeira coisa que tu vai saltar aos olhos. Se isso for sincero e real, eu acho que é possível ver no brilho do olho da pessoa, sabe? Então, assim, descobrir o porquê tu tá indo pra política, muito mais, porque, assim, tem muita gente que recebe convite, tapinha nas costas, especialmente muita mulher, que tem que cumprir cota, né? Tapinha nas costas e... Pô, tu daria uma baita candidata, hein? Pô, tu fala tão bem, tu é tão conhecido, tu é tão popular, né? Porra, darias um baita candidato. E a pessoa acredita, sabe? Por quê? Porque para ser vereador, às vezes parece que é teste de popularidade. Tem muito like no Instagram, deve ser vereador, né? Deve ser. Ah, não, gente. Se tu não tiver... se tu sentar na frente de alguém e explicar o porquê, sem gaguejar, com brilho no olho, tu vai estar preparado para se candidatar. Esse é o segredo. Eu acredito nisso, porque eu consigo ver isso quando alguém senta na minha frente e diz, quero ser candidato. A pessoa pode estar nervosa, pode estar gaguejando, pode nunca ter feito isso na vida, pode ser tímida, mas quando ela fala o porquê que ela quer ser candidata, eu vejo na hora. Quando tem um brilho vindo, ela quer mesmo. Ela só precisa ser moldada, preparada, praticar mais, mas ela quer mesmo, sabe? Show de bola. Isso pra mim é muito importante. E quando tu descobre isso em ti, putz, é uma força Ninguém incrível. te segura, né? É uma força incrível. Eu acho que é meio eleição ganha, né? Uhum. É meio caminho andado, né? E isso vai pro meu segundo ponto. É quem vai te apoiar nisso que tu acredita. Porque se tu não souber com quem tu tá falando, tem muito candidato que erra porque caminha a cidade toda. Não precisa. É igual a estratégia de marketing. É topo de funil. Tu vai falar com quem te ouve. E aí muita gente às vezes gasta uma tarde toda discutindo com petista. Sabe? Quanto, assim, eu sou da direita, o cara é da esquerda, a gente vai ficar a tarde toda discutindo no Instagram e fica até nervoso pensando na resposta lá no banheiro, pensando na resposta. Cara, tira isso da tua cabeça. Energia gasta desnecessariamente. É como conversar com essa parede, sabe? Tu gasta tua saliva, tua energia com alguém que não vai mudar de ideia. Que não vai apertar tua mão e não vai construir contigo. Uhum. Por que eu vou gastar minha energia com isso? Eu vou gastar minha energia com aquele 50% que decide o voto na última semana porque não falou de política, não sabia que deveria falar e às vezes não se importa também. E às vezes era como a Manu era lá no início, não sabia nem o nome dos vereadores da cidade. Exatamente. Isso é 50% dos votos. É a metade, pelo menos. Então tem muita gente para vocês vamos nos 3 conversarem. S da campanha, né? Suor, saliva e sola de sapato. Manuzinha, campanha, Manu. E aí? A campanha já está pegando fogo, né? E não seria diferente. Eu acredito que tem um potencial muito grande nessa campanha que as pessoas têm que levar em consideração. Temos muitos eleitores novos e eleitores que não foram votar por causa da pandemia. Então tem um potencial maior de votos hoje para captar. E, ao mesmo tempo, em Floripa, a gente tem uma realidade de menos candidatos, né? Por causa das coligações e tudo. Então, ficou mais difícil também. E isso te lança para um desafio incrível, né? O desafio de chegar em pessoas novas, que às vezes não estavam acompanhando a política. Ao mesmo tempo, reforçar que, no meu caso, reeleição, vencer o espírito da novidade. Que, às vezes, a novidade é ótima, né? Eu nunca fui candidato, eu nunca fui da política, então eu posso chegar com os 2 pés e tudo... ter todas as soluções mágicas no bolso. 2 meses depois de estar no Legislativo, viu que não é assim. Não é bem assim. Não é então, assim o espírito da novidade ele é sempre muito bom, né? Sim, sim. E vencer isso agora que eu já estou indo para uma tentativa de reeleição, não é fácil também. Então, é uma reinvenção, né? Tem que se reinventar como candidata. E mandato não é igual a ser a campanha, né? É diferente. Então, tem todo um ritmo diferente. É bem complicado até para mim conciliar, porque eu adoro trabalhar como vereadora. Eu gosto do mandato, eu gosto de resolver, eu gosto de ouvir pessoas. E na campanha eu tenho que falar um pouco mais do que ouvir. E isso também não é tão bacana para mim, não é o meu perfil. Eu gosto muito de trabalhar como vereadora e de ser vereadora. Mas agora que estamos em campanha, eu tenho bandeiras muito claras. A bandeira do próprio Retrofit e o que acompanha, o que decorre disso, tem sido uma missão para mim, porque a ideia é reinventar os pontos degenerados da cidade. O que a gente fala com isso? Tem pontos críticos, em especial ao ponto centro, que a gente acumula ali problemas de insegurança, depredação de patrimônio, furto de cabos, pessoas em situação de rua, aumento de incidente mesmo, né, criminal. Então, a gente precisa
pegar esse diagnóstico e tentar trazer para as causas. As causas, muitas vezes, são pontos de insegurança que a gente tem que trabalhar como território. E aí, imóveis ociosos é um dos pontos. Temos que trabalhar isso. E outro ponto que eu trago, que são as áreas de revitalização compartilhada. Eu falo muito que dinheiro público ele tem limite, né? Porque é o teu bolso, é o meu bolso. Né? E, eu quero gastar com o que eu queria gastar. Não com o que o governo acha que tem que gastar. Então, quando eu trago uma área de revitalização compartilhada, eu dou a possibilidade do dinheiro privado investir em área pública. Isso quer dizer que eles podem, o empresário poderia investir na calçada, na acessibilidade. Ele adota uma praça, por exemplo. Isso. A adoção de espaços públicos ela é uma outra questão que eu também quero trabalhar dentro desse mesmo aspecto. Mas quando tu investe... tu é comerciante da área. Eu gostaria de melhorar meu entorno, melhorar a iluminação, melhorar a sinalização, a acessibilidade da minha loja. Às vezes eu estou tão empolgado que eu quero fazer isso. E existem esses casos. Existem esses casos. Tu diz para ele, e a gente te dá uma contrapartida, a gente dá um incentivo aqui no IPTU, a gente dá um incentivo aqui em outra taxa. Nossa, existe gente que faz isso hoje, apesar de pagar tudo. Né? E temos pelo menos 2 ou 3 pontos na cidade que empresários investiram no ambiente público, ficaram lindos. A Vidal Ramos é um exemplo. Né? A Vidal Ramos é um deles e o Largo Daucho lá em Canasvieiras outro. Então, só que sabe qual foi a dificuldade deles? Como fazer? Em que secretaria começa? Como aprovar Como isso, termina? né? Como é que vai? Como é que aprova Quem isso? aprova? Sabe? Como que tem que ser o projeto? Não tem modelo. Eu quero criar esse modelo. Show. Quero facilitar o investimento privado na área pública para melhorar o entorno de todo mundo, sabe? Se tem gente querendo fazer, temos que deixar fazer, né? E outra questão é realmente continuar falando de educação. O que eu notei, muita gente quer ajudar uma escola às vezes eu já tive empresários que fazem eventos e vão lá e compram algo para uma creche ou para uma escola que eles percebem que é da comunidade, tá faltando, tá carente, ia ser mais bonito. Cara, o projeto Adote uma Escola, ele justamente permite que o empresário possa colocar quantias ou serviços dentro de um laboratório de informática, uma brinquedoteca, material, enfim, a gente pode alocar esse dinheiro privado dentro das escolas. A gente está criando esse diálogo e esse mecanismo também para continuar a conversa da educação, né? Eu também quero criar muito os indicadores para a gente ter o sucesso de convênios de contraturno. Que eu acredito muito em educação integral, sabe, Jean? E a gente tem que cobrar a educação integral das escolas. Mas hoje, a prefeitura ela faz muito mais parcerias de contraturno. Então, o que acontece? Eu tenho um aluno na escola de manhã, à tarde ele vai para um projeto. Aí a prefeitura tem convênio com diversos projetos. Uma aula de inglês, um negócio assim. Aí tem convênio com diversos projetos. Às vezes esse projeto ele tem uma aula de capoeira 2 vezes por semana. Às vezes é uma aula de jiu-jitsu, às vezes isso a gente pensa não somente no aluno, né, mas nos pais, né, como tu falou, vou voltar à nossa conversa lá atrás, daquele lance do pai e da mãe ter que trabalhar para ganhar um pouquinho a mais, para dar uma condiçãozinha melhor para a família. Uma mãe dessa, né? Que é faxineira, não se sente mais segura. Se o filho sai dali, vai direto... Com certeza. Vai direto para um projeto que ele pode ficar. Não tem aquele tempo de ociosidade, aquela coisa toda ali, né? Exatamente. Já dizia o ditado, né, oficina vazia sempre vai ser a mente do exatamente. Lá, né? Do coisa ruim. Mas é exatamente isso. Nós precisamos criar convênios, porque tem projetos muito diferentes entre si. Tem um que, 2 aulas de capoeira por semana. Isso é projeto? Isso não dá segurança para o pai. Às vezes não tem uma alimentação apropriada naquele endereço. Às vezes não aumenta o desempenho pedagógico. Porque não é só um projeto, né, vereadora? Acaba sendo um negócio, existe um entorno, toda uma infraestrutura por trás de um projeto, né? Um projeto como esse de capoeira, que você tem falou, seu valor, mas pode ter mais valor. Ele tem que ter a alimentação adequada para o atleta. Cara, eu choro toda vez na Olimpíada quando um brasileiro ganha. Sabe por quê? Porque eu sei que aqui no nosso país ninguém dá bola para o atleta. Eu vejo aqui em Biguaçu, tem um amigo que tem um projeto de boxe. Cara, os meninos têm que trabalhar de garçom para juntar grana para poder ir competir. Enquanto que o governo, a gente paga tanto imposto, né? Podia dar uma fatia daquilo dali para ajudar a molecada. Eu acho que nós seríamos um país mais... Cara, nós seríamos o maior campeão das Olimpíadas. Com certeza. E a gente vê um brasileiro chegar lá, igual a Bia, cara.
A Bia não segue nenhum padrão de beleza e coisa e nada. Ela ganha um negócio daqui e dali e quebra paradigmas assim, ó, fantásticos. Assim, ó. Eu chorei muito quando eu vi ela dar o Ippon ali e ganhar uma luta ali assim. Poxa, não tem como não se emocionar com aquilo dali, entendeu? A o Bia esporte representa muito o Brasil. E a mulherada, né? Vamos falar de vocês mulheres, hein? Aí, a mulherada, né? Dominando as Olimpíadas tá hoje. Tá. Hoje, não foi hoje, acho que foi anteontem, se não me falha a memória, a Tatiana Wesselweb, né? Batendo, tô falando de anteontem, eu vou soltar isso aqui. Olimpíadas acabou aí, eu acho que a mulherada deu show, mano. Foi essa a real. Quem sou eu para dizer que não? Vereadores, eu sou um cara feminista, tá? Eu vou falar de novo, vou repetir. Se a mulherada fosse unida, porque a mulherada é meio talarica, o negócio ali... Como a gente diz que o manezinho é uma querendo dar uma rasteira na outra. Mas se elas fossem unidas, vejo, cara, ninguém ganhava da mulherada. Eu tento muito mudar essa lógica, porque eu queria aqui agradecer publicamente, porque tem muitas mulheres que me acessam porque sintam que eu as represento. Que ótimo. Sabe? Isso é muito legal. Assim, mães que vêm procurar, mulheres que frequentam o posto de saúde, que mandam para mim, denúncias que chegam para mim através das mulheres. Eu fico muito feliz com isso, porque é a oportunidade que eu dou para elas de dialogar com alguém do legislativo, que elas se sentem confortáveis. Significa que eu estou representando e que eu sou acessível para elas, e é isso que eu queria ser. Mas isso, vereadora, é o momento em que eu te falo aquela frase. É por isso que vale a pena. Com certeza. Com certeza. A gente está no poder público para uma coisa. Servir e ajudar as pessoas. Servir. É mudar a lógica de um Estado que pede que o cidadão sirva a ele e tem que ser um Estado que sirva as pessoas. E eu estou lá para isso. Inclusive, outros projetos que a gente tem aqui desenhados para essa próxima candidatura vão passar também por turismo, onde nós queremos refazer a lei de eventos, revisão legislativa, né, querido Jean, que a gente tem que melhorar as leis de eventos lá em Florianópolis. Nós temos que criar um calendário de eventos também, e falo muito de eventos porque isso envolve tanto o meio do serviço, né, turismo. Sim. E foi um serviço muito afetado, vereadora, com relação à pandemia, né? Total. A gente foi demolido. Uhum. E além de enfrentar uma insegurança jurídica que Florianópolis incorre em Florianópolis, e acho que pega toda Santa Catarina, que vai fomentar muito a base para uma política de governo também, que é a gestão de orla. A gente tem uma costa fantástica em todo o estado de Santa Catarina. Florianópolis é uma ilha. A gente não consegue falar de transporte marítimo, de marinas, de acesso ao mar, porque a gente muitas vezes esbarra na falta da autonomia e da gestão da nossa orla. Então, essa é uma conversa que eu quero levar para frente. É uma agenda que a gente precisa enxergar como cidade. Quero fazer essa conversa lá, porque a gente tem condições de conduzir, e isso depende muito de estruturas com o governo e com o executivo, mas hoje a gente tem um alinhamento muito possível de levar isso para frente, sabe? E aí a gente vai falar de economia verde e economia azul, né? Economia azul, toda a nossa cultura de mar, que a gente é referência nacional e mundial, e a gente não aproveita isso como um ativo. Uhum. E a gente ainda tem a economia verde, que aqui em Santa Catarina é o agro e tantas outras economias que a gente estimula, que a gente pode fomentar a criação de políticas sustentáveis, já que a gente está falando aí de cada vez mais mudanças climáticas, e a gente não consegue fazer uma legislação boa, porque a gente não tem critérios e indicadores para conduzir isso. Então, acho que a gente tem assim, um mundo de coisas para explorar. E como eu falei, vamos escolher as brigas e vamos escolher a briga boa, daquela que engrandece a nossa cidade e estado. E para quem quiser votar na Manu, como é que faz? Eu gosto de fazer essa pergunta para eles aqui. E para quem quiser votar na Manu, como é que faz? Ele vai pegar um papelzinho daqui, a colinha, né? Colinha. Vai ter colinha pronta com o número. Mas o passarinho me assumiu aqui que o sufixo, não é o prefixo, mas o sufixo manteve o mesmo. Então, vai estar. Estamos em campanha, então posso já falar o número. Exatamente, né? Pode falar o teu número, pode pedir teu voto, é liberdade.
Eu peço muito a oportunidade de continuar o trabalho que eu estou fazendo por Florianópolis. Eu acho que hoje o amadurecimento que esse trabalho me proporcionou, ouvir as pessoas que eu ouvi e quero continuar ouvindo, tem ajudado muito a construir soluções. Às vezes eu não consigo encaminhar os solucionamentos, mas eu consigo encaminhar conversas que podem facilitar, ou que podem trazer novas possibilidades. Eu já estou muito animada em continuar fazendo isso. Quero lembrar as pessoas também que eu sou da cidade, sou de Santa Catarina, tenho muito orgulho disso. Vou continuar andando de cabeça erguida, porque a minha família inteira dali, eu jamais vou fazer algo para envergonhar minha família. Então dá para fazer política diferente, sim. Dá pra gente ser como a garça, que pisa na lama, mas se mantém branca, né? E é assim que eu quero caminhar. E para quem quiser apostar comigo nesse trabalho, continuar comigo nas pautas de empreendedorismo, de educação e de crescimento de cidade sustentável, o primeiro começa com 22, que representa o partido PL, e depois vem o código da minha cidade, 048. Então, 22048 é a minha receita de bolo para continuar fazendo essa Floripa no rumo certo. Vereadora, muito obrigado pela conversa. Parabéns. Desejo para a senhora aí um excelente pleito aí. Uma excelente guerra, porque eleição, eu vou falar, a eleição presidencial é eleição presidencial, beleza, ocorre nas esferas estaduais, a federal, mas a municipal é tiro, porrada e bomba. É briga de canivete, é um negócio louco. É só nego pegando, como diz, risco bombril e dá-lhe. Todo mundo tem um cunhado, um amigo do primo que está concorrendo. Exatamente. E é gostoso, né, ter o celular de quem pode, às vezes, dar um jeitinho. Mas, gente, não troquem o jeitinho, não troquem o vereador que está ali no bairro amiguinho por alguém que tu não sabe como vota taxa de lixo, como vota IPTU, como vota o próximo modal da cidade, que não estuda, não participa dos debates e não lê projeto. Então, isso faz diferença e nós precisamos caminhar para uma qualificação do parlamentar, em especial o parlamentar municipal. Chega de só colocar nome de rua, né, Jé? Exato. Sou a favor. Gente, eu conversei aqui com Manu Vieira. Muito obrigado, minha querida, por essa disponibilidade, sair de Floripa, vir aqui na nossa querida cidade de Antônio Carlos. Terra de gente ordeira, terra de gente trabalhadora, que acorda cedo e que abastece aí, ó, a mesa de tantas pessoas aí, verdade, Brasil afora. Antônio Carlos é uma das maiores produtoras de hortifruti e granjeiro da nossa região aqui. Eu sei bem, porque minha formação é em nutrição e eu encomendei muita coisa cuja origem é de Antônio Carlos. Acho que a agricultura, nosso agro tem que ser muito mais valorizado. A gente tem que principalmente trabalhar na logística. Então, olha, valorizo demais e quero estar aqui para poder ajudar mais essas conversas a acontecerem. Show de bola. E precisando de fotógrafo, né, gente? Por favor, né? Quem vai para uma campanha sem bom recurso visual não pode deixar de falar com esse homem aqui, que faz mágica, mágica. Deixa eu fazer o Pix para pagar a propaganda. Faz mágica, até me deixa melhor na foto e olha. Não tem como uma mulher bonita dessa aqui, é fácil, é um trabalho fácil. E, gente, conversei com o Manu Vieira, até agradeço mesmo de coração a tua vinda aqui. Maravilhoso ter você aqui, Antônio Carlos, com a gente. Até a próxima. A gente vai encerrando aqui o nosso papo hoje. Essa foi mais uma conversa aí política nas eleições 2024. Aí um pleito municipal. Tiro, porrada e bom pra tudo quanto é lado. E, ó, beijo no coração de vocês. Eu fui.